encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, com muita alegria nós estamos aqui vivendo essa quarta-feira que Deus está nos dando. Nós recebemos o dia com muita satisfação e muita alegria, mesmo que tenhamos todos nós algumas coisinhas para resolver no decorrer desse dia e que, né, pinicam aqui, pinicam ali, mas nós vamos pedir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus e vamos entregar para Jesus toda a nossa ansiedade e vamos descansar no Senhor. E pela fé nós vamos tomar forma de vitória naquilo que nós temos que resolver, naquilo que nós temos que fazer. O nosso projeto, o nosso programa Amigos da Cidade tem a intenção realmente de despertar você na sua fé, na esperança e no amor. É realmente a voz que quer falar alto e essa voz é a voz de um cidadão que faz. O cidadão que está em todo o seu contexto de vida e de vivência. Que você seja esse cidadão que faz, que é transformador, que é respeitador, que sabe o seu limite, que sabe muito bem a postura que tem que ter para viver e para conviver. Quando nós entendemos quem somos, aonde estamos e por que estamos aqui, porque é um propósito de Deus, nós vamos sempre encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o respaldo para todas as coisas. Ontem eu falei sobre os dois fundamentos, lembra? Quando Jesus disse, não construa sua casa lá na areia, mas construa na rocha, esteja firmado nela. Mas hoje eu peguei um texto e ele é um texto que nos faz pensar, né? Nós, nas nossas igrejas, sempre temos falado sobre esse assunto. E, para mim, esse assunto, ele não é um assunto ultrapassado, de forma nenhuma. Ele é um assunto novo, inovador e que realmente nos chama a atenção porque é um assunto de futuro, que temos que lidar com ele no presente, mas ele é um assunto de futuro e esse futuro pode ser muito próximo. Eu acredito, tenho pregado sobre isso, que esse futuro aqui, ele é um futuro muito próximo. Muitas pessoas esperam que isso venha acontecer daqui 1000 anos, outros daqui 100, outros daqui 20, outros daqui 10, mas nós cristãos, quando estamos dentro da palavra, nós entendemos que esse momento, esse futuro pode acontecer daqui 1 hora, ou no próximo dia, ou no próximo mês. E é no livro de Daniel, capítulo 12, que fala sobre o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Eu vou ficar por aqui. Daniel, capítulo 12, o livro do profeta. O livro do profeta que fala sobre o futuro. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso programa, este é verdadeiramente o momento que chega até você com uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento e trazemos também o nosso convidado que, aliás, já está aqui. E no final do programa, nós temos aquele momento forte que é o nosso momento da oração. Fique comigo, eu sou a pastora Jurema. Hoje, meu convidado, que já está aqui, é o pastor Lauro, da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Campo Mourão, que tem com ele, com a igreja, uma grande história. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo no nosso programa. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Nós estamos trazendo assim, estamos fazendo um apanhado, pastor, e estamos trazendo os líderes, homens de Deus, mulheres também, né? Mas pessoas que estão assim em linha de frente
de igrejas, pequenas ou grandes, não importa, né? A liderança não é pelo número de membresia que temos, mas é pelo tipo de liderança que exercemos, eu penso assim. E olhando dessa forma, chamados que somos por Deus, nós estamos vivendo um momento político importante no país. Seja positivamente ou negativamente, mas é importante. E como líderes, é claro, nós temos levado nosso povo a orar, a buscar a Deus, a entender a situação e caminhar no meio de de todo momento que é vivido. Como que o senhor, né, pastor Lauro, tem trabalhado com este momento? Com muita apreensão. A gente que olha para a história do nosso querido Brasil e como ele tem caminhado ao longo dos anos, primeiramente a gente agradece a Deus porque houve avanços consideráveis. Mas a gente percebe que neste avanço, de uns tempos para cá, o Brasil perdeu um pouco o rumo. Quando a gente fala Brasil, é óbvio que a gente fala em termos da nossa liderança política, daqueles que detêm o poder, daqueles que falam e decidem por nós, desde os altos escalões até os menores. E a gente vê que perdeu um pouco o rumo, aquela direção que ele deveria ter no sentido de olhar mais para os interesses do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira, e começou a olhar muito para si, para os seus interesses pessoais, para os seus interesses corporativos. E a gente percebeu que isso aí tem gerado um prejuízo muito grande, desde a nossa Brasília, passando pelos nossos estados e chegando, infelizmente, aos nossos municípios. A gente sente isso como pastor que lida diretamente com o povo, e esse povo, ainda que seja um rebanho pequeno em relação à população do Brasil, mas é um rebanho que representa, porque ali a gente tem pessoas de menos renda, pessoas médias, pessoas que jamais privilegiadas nesta área, pessoas que conseguiram um grau de escolaridade maior, pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então a igreja, ela retrata a realidade brasileira, porque a gente lida, a gente visita, até no nosso caso específico aqui em Campo Mourão, a gente visita os nossos irmãozinhos, o pessoal que mora ali na Vila Guarujás, e visita também pessoas que moram nos condomínios fechados, com um padrão de vida elevado. Então a gente tem condições de fazer uma leitura da realidade do nosso povo. E a gente vê que todos nós estamos vivendo um momento dramático, porque vamos pensar assim, aqueles que alcançaram do ponto de vista financeiro, através do trabalho, enfim, conseguiram, eles vivem uma tensão de insegurança. Isso gera desconforto também. Insegurança em todas as áreas, mesmo da integridade física, dos filhos, da família. E então eles não têm determinados tipos de problema, mas tem esse. Enquanto que outros às vezes não têm, mas não pensam muito desse lado, porque na verdade não são alvos, né, dessa criminalidade, etc. Então a leitura que eu faço é uma leitura assim, de uma situação não boa, mas é uma leitura que eu faço também cheio de esperança. Eu acredito na soberania de Deus, eu acredito que Deus não perdeu o controle, os homens estão se perdendo no caminho, mas Deus tem o controle na mão, e há um povo que acredita em Deus, que clama ao Senhor dia e noite. E eu acredito, assim como Deus ouviu o clamor do povo, levantou Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio, eu acredito que Deus também está ouvindo o clamor do seu povo e há de revelar, mostrar aos detentores do poder, aqueles que têm poder para tomar decisões, o caminho certo.
Essa é a minha primeira leitura. Cremos assim, confiamos mesmo assim. Pastor, na caminhada de liderança, né, e o senhor, né, conseguiu assim estender perfeitamente todo o alcance de um líder, em questão de pessoas, de vidas, de famílias, de necessidades, de tudo que se acontece. Nessa maneira que estamos assim entendendo todo esse projeto contra a corrupção que tem acontecido, e nós louvamos a Deus por isso, porque nós entendemos que essa é uma resposta das orações, a oração que a igreja tem feito. A igreja tem feito, tem se manifestado para que o Senhor venha com a sua justiça, com a verdade, que verdadeiramente as coisas sejam reveladas. É a oração que a igreja faz. E nós sabemos que a nossa oração sobe à presença de Deus. Talvez até algumas coisas nós nem pedimos porque nem sabíamos, né, que a coisa se estendia assim tão brutalmente. Mas, na nossa maneira de pedir, nós sempre estamos pedindo pela nação. Então, o desvendar de toda essa corrupção, de toda essa maneira como o nosso país foi violentamente tratado e que nós, cidadãos, temos visto essa violência na nossa pele, na nossa carne, na nossa casa, na nossa família e nas pessoas que amamos, né? Como nós, líderes, podemos trabalhar com isso, com a questão Palavra de Deus e as pessoas? Todos nós sabemos que a corrupção está ligada, ela tem a sua causa, a sua origem no pecado. Desde que o pecado entrou, quando a gente olha para as páginas da Sagrada Escritura, a gente vai ver a corrupção ligada ao coração do homem. O profeta Jeremias deixou bem claro isso, que o coração do homem é enganoso e está arraigado, tem a sua origem no pecado. Mas ela tem também o aspecto cultural, que se nós formos analisar, no fundo, todos nós somos responsáveis. Cada um de nós precisa assumir a parcela de corrupção, a parcela de responsabilidade. Veja bem, no próximo sábado passado, Vera e eu estávamos em um restaurante da cidade, um momento a sós, nós dois, etc. E veio o garçom, e como o assunto é esse, ele puxou o assunto, nós começamos a conversar, e aí ele disse assim, olha, para um tipo de voto, diz que era 200 mil, para um outro tipo de voto, era 1 milhão. Aí eu perguntei para ele, se você estivesse lá votando, qual que você receberia? Ele falou, sem titubear, sem pensar, é lógico, 1 milhão. Então a gente percebe que a grande parte, até mesmo desses que saem às ruas gritando, só não estão corruptos nessa base porque não são detentores de poder. Então a gente vê que o problema é muito mais profundo. Número 1, a sua causa primeira está na questão do pecado e só é erradicado do coração do homem através de um novo nascimento, de uma experiência com Jesus, porque Jesus muda o nosso interior. A mudança que Jesus opera é de dentro para fora. Aí vem a questão do caráter, do crescimento, do conhecimento da palavra, dos princípios bíblicos. E um segundo aspecto que eu acho que é interessante, que as famílias devem trabalhar, é a questão cultural. Eu penso assim, pastora, que um pai, uma mãe que fala para o filho assim, olha, se você passar no final do ano, nós vamos te dar um carro, uma bicicleta ou coisa semelhante, ele está já criando um sistema de corrupção no próprio filho, ao invés de conversar e mostrar a necessidade, a obrigação, e já começa a colocar na mente do filho que ele vai se dedicar porque ele vai ter uma recompensa. Eu não sou contra a recompensa, mas não com essa motivação. Sim. Então a questão é bem mais séria do que a gente pensa. É uma
questão cultural, está aí. As pessoas que, a grande maioria que combate a corrupção, que está falando aí, eles são corruptos em outras áreas. Por exemplo, eu vou indo com meu carro, um policial me aborda. Se eu oferecer qualquer propina para ele, se ele pegar, então eu sou o corruptor, ele é o corrompido. Se ele pedir, ele é o corruptor. Se eu der, eu sou o corrompido. Então, hoje, graças a Deus, eu já sou motorista há quase 50 anos e, ultimamente, os próprios policiais já... Mas antes, eles pediam descaradamente. Não, você me dá aí uma coisa que eu não faço a multa. Quantas vezes não? Você pode multar. Então, é uma questão de caráter, é uma questão de compromisso com a verdade. Então, a questão é muito mais profunda do que a gente pensa. Quando a gente pensa nos corruptos, nos bilhões, sei lá se já chegou a bilhão, não sei, né? Mas a soma de dinheiro, que a gente lida com um pouquinho de dinheiro, a gente não tem nem a ideia dessas quantidades, né? Desses valores que eles falam aí no rádio, na televisão e os jornais. Então, a gente não sabe nem a dimensão disso, né? A dimensão disso. Mas é nas pequenas coisas que a gente precisa, a partir da nossa família, dos nossos filhos, nossos netos, a gente trabalhando esse lado cultural para entender que não vale a pena. Se a moça lá do supermercado engana e dá 5 a mais, eu enfiar no bolso e achar que isso não tem importância pelo valor, pela quantidade. Então, essa questão primeira, que é no coração do homem, que não há outra saída a não ser através de uma experiência com Jesus, e também há pessoas que, ainda que não têm experiência com Jesus, mas são pessoas de bem, são pessoas que têm caráter, têm compromisso com a verdade. Eu conheço pessoas que, se a gente perguntar para elas, você tem certeza da sua salvação? Elas não vão ter, porque não passaram pelo processo do novo nascimento. Mas, no entanto, elas têm uma vida ilibada. A gente, ao longo da caminhada, a gente tem encontrado. Pouquíssimos. Mas existe. Mas existe. Veja bem, há pouco tempo atrás, uma senhora da igreja, ela se converteu e Jesus foi abençoando, porque Jesus resolve o problema, não apenas da eternidade, trazendo salvação, mas ele resolve, a Bíblia diz que o Senhor supre as nossas necessidades. Então, à medida que ela foi trabalhando, aí ela não precisou mais da Bolsa Família. Ela foi lá dizer que foi dispensar a Bolsa Família, porque agora ela não precisava mais. Isso foi motivo de manchete de jornal. Isso aconteceu na nossa igreja de Maringá. Então, veja bem, foi o que é normal, o que deveria ser normal, passa a ser quase que anormal. Olha que pessoa, né? Meu Deus do céu, isso deveria ser a norma de regular todo o comportamento humano. Então, veja bem que é realmente uma questão cultural, está impregnado na cultura, começa lá dentro de casa, né? Se eu tiver oportunidade e tal. Só não rouba porque não tem oportunidade. Então, minha irmã, eu acho que verdadeiramente é uma questão. Nós nunca vamos chegar ao ideal, não vamos. A gente luta para melhorar a condição de vida do cidadão. A gente não conforma com isso, mas nós que temos conhecimento da verdade, a gente sabe que o paraíso nunca vai ser aqui. Aqui sempre nós vamos trabalhar com essas coisas. E o pessoal fala Brasil, Brasil, mas dá uma olhada aí, a Itália, aquele problema terrível lá das máfias, aqui na América Latina, Estados Unidos, todo lugar. Onde está o ser humano, ali está um pecador que, se ele não tratar dessa questão do pecado e vir para Jesus, se ele tiver oportunidade, normalmente, por que essa corrida, por que essa batalha para deter o poder? A gente percebe claramente que por trás dessa motivação há uma avidez, não apenas pelo poder em si, mas por aquilo que o poder pode lhes favorecer ou pode dar condições deles alcançar, que é o fio metal.
Então, a primeira coisa tem que ser liberto, né? Liberto. Paulo diz assim, tendo com que comer e vestir, e sejais com isso contente. A palavra de Deus nos afirma que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E essas demais coisas, no contexto de Jesus, é o pão de cada dia, a roupa, é aquilo que a gente precisa basicamente para o nosso dia a dia. E Paulo diz, sejais contentes. Ele não diz, sejais acomodados. É lógico, a gente pode estar trabalhando, dentro do trabalho, pela força do trabalho, da dedicação, a gente pode melhorar, pode conquistar. Mas a gente vê, pastora, me perdoe aí, né, mas a gente vê que por trás, aquela sede de poder, de visibilidade, né, de visibilidade, mas a gente vê aí que há um interesse sutil por detrás de tudo isso, e quando detém o poder, infelizmente, ao invés de usar o poder em benefício da população e daqueles que os conduziram até lá, passam a usar o poder em favor pessoal e de grupos, né? A gente vê muito isso agora mesmo em termos nacional, né? Então a gente vê muito isso que dois grupos aí, um grupo posicionando contra o outro, e um querendo tirar o outro querendo chegar lá. Mas vamos ver se os propósitos deste grupo para o bem do Brasil. E a gente torce por isso, né? Torcemos por isso. Quando nós... ontem ainda escutava uma fala, né, de que os partidos são todos importantes. E que é importante que hajam os partidos para que realmente hajam discussões. Porque essas discussões são importantes. O que é importante é que nós tenhamos homens, né, com o coração realmente em fazer o bem para a população dentro dos partidos. Nós entendemos que existe uma máscara muito terrível e existe uma sombra espiritual que nós conhecemos muito bem e que domina essa situação a nível espiritual e físico. Aí eu entro. Se nós sabemos que existe uma sombra espiritual, uma presença espiritual maligna, uma entidade mesmo que domina a situação toda, que é essa corrupção liderada por uma coisa maligna, uma coisa espiritual que está nos homens. Eu não estou dizendo que os homens não são culpados, eles são culpados, com certeza, mas eu entendo que, eu acho que o senhor também diria isso comigo, né, que é uma ação espiritual. Mas entendendo assim, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é estarmos orando, o papel da igreja é estarmos jejuando, o papel da igreja é estarmos vigiando, o papel da igreja é termos uma atitude. Qual é o papel da igreja? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente sabe que há um sistema que conspira contra o bem dos homens. Então, em primeira mão, a nossa participação efetiva e que dá resultado é a oração. E eu diria mais, é a guerra espiritual, é guerrear mesmo no reino espiritual. Porque se as pessoas ficarem livres dessas forças malignas, elas vão ficar mais sensíveis à nossa realidade. A segunda coisa é participando. Não, nem acredito que é participando partidariamente. Porque, na verdade, a gente vê no Brasil, essa soma exorbitante de partidos tornou quase que o Brasil ingovernável, porque o jogo de interesse multiplicou muito, por muitas vezes. Então tem sido ruim para o Brasil essa proliferação de partidos. Tem partidos aí para todo gosto e não existe mais uma ideologia partidária. Então a gente vê que prejudica também, a governabilidade fica prejudicado por esse aumento muito grande de partidos. Então, nós podemos participar, primeiro, orando, segundo, sendo nós exemplo, o que se diz cristão, compromissado com Jesus e com a palavra, tem que ter caráter. Ele não pode entrar na corruiola. Aí eu fico preocupado com aqueles que se dispõem para concorrer a um cargo, etc. Eu sempre tenho dito, olha,
quando me procuram, né? Eu disse, ó, você tem duas posições. Ou você entra na de Daniel e fique disposto a ser lançado na cova dos leões, ou você entra na corriola. Então, o negócio é complicado, pastora. Quando alguém se dispõe, eu fico orando. Eu tenho orado muito por esses, né? Infelizmente, a gente não tem visto muito bom testemunho, não. Infelizmente, olha, são pouquíssimos. E aqueles que querem mesmo, e tem que colocar o pescoço na guilhotina aí dos poderosos. Pastor, eu tenho só mais... acabou, não tenho mais tempo, infelizmente, né? Mas eu quero ficar com essa sua fala real, do momento da oração, do momento da decisão, e endossar o fato de que nós, como igreja, precisamos ter ação, né? Quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Amigos da Cidade. Foi de uma base muito, muito especial. Muitíssimo obrigado. Estamos sempre à disposição. E eu vou convidá-lo novamente, pode ter certeza. Nós vamos conversar mais sobre isso e sobre outras coisas, né? Muito obrigado, pastora. Queridos, nós encerramos assim o nosso programa, né? Que bom se nós tivéssemos mais um tempinho hoje, ficaria perfeito. Mas nesse momento eu quero só dizer que nós temos amanhã o feriado, 21 de abril. Lembramos assim, né? Tiradentes, libertação, liberdade. Alguns hoje já levantam que a história de Tiradentes tem uma outra faceta também e que não foi tudo aquilo. Pode até ser, falam tanto, né? Até de Jesus falam que Jesus também não foi tudo aquilo, que tem outra faceta da história de Jesus. Eu conheço a que eu conheço, aquela que me foi revelada. Então, vamos pensar que a liberdade é importante, a inteligência é importante, o livre-arbítrio, a vontade é importante, mas tudo isso focado dentro do centro da vontade de Deus. Aí sim, tudo se torna importante e para o melhor, tanto da pessoa como de todos, no bem comum. Faça o seu melhor dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Olhe, tenha olhos para olhar, ouvidos para ouvir. Nós vamos ter um recesso. Na semana que vem não estaremos aqui, porque a TV vai estar nesse recesso, porque ela vai ter uma reformulação aqui interna. E depois nós voltaremos com o programa, com o projeto Amigos da Cidade. Fique na bênção, na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. E seja uma pessoa feliz, abençoada e abençoadora. E que o Senhor esteja sempre presente com você. Estamos na Rádio Colmeia à tarde, todos os dias, a semana que vem também, a partir das 15h30. Que Deus te abençoe. Até voltarmos. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.